Olá, privilégio estar aqui mais uma vez. Vou botar uma música de fundo aqui, porque nós vamos falar hoje sobre a parábola do bom samaritano. É uma história bastante comovente, uma história muito interessante, que nos mostra uma realidade complicada, eu acho, porque aqueles que deveriam dar exemplo não dão, não é? Então, essa música aqui, como é precioso, irmão, para que a gente possa ter de fundo durante o nosso momento de oração, eu convido você a orar comigo nesse instante, para depois nós lermos o texto bíblico, para a gente poder trabalhar essa palavra. Então vamos orar, suplicar que Deus derrame sobre nós o teu Santo Espírito, que fale ao seu coração, que Ele use nessa oportunidade para falar, trazer a palavra dele, porque a palavra que não volta vazia não é a minha, não é de homem algum, mas é do Senhor. E é exatamente essa palavra que eu quero trazer para você, porque essa mensagem toca muito no meu coração, essa mensagem do bom samaritano. Eu acho intrigante, eu acho ela poderosa. Então vamos suplicar as bênçãos de Deus para que possa realmente falar o nosso coração. Ore comigo, feche os seus olhos, leve o seu pensamento a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tu és o único e verdadeiro Deus e tem nos amado de uma forma tão grandiosa. O Senhor tem nos amado e demonstrado esse amor cada instante. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale no nosso coração nessa manhã, nessa noite, nessa terça-feira, ó Deus bendito. Pai, que derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, que a Tua palavra seja trazida com autoridade e poder para a transformação de vidas, para a salvação de almas. Pai, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso, perdoa os nossos pecados. Abençoe, Senhor Deus, cada pessoa que ouvir essa palavra, que ela seja alcançada pela Tua graça maravilhosa, que ela seja tocada pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus amado, suplicamos que o Senhor seja conosco, que abençoe cada pessoa que ouvir essa palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu tenho uma pausa aqui, para que nós possamos voltar e continuar aqui, aliás, recomeçar a nossa palavra. Eu quero ler essa parábola contada pelo evangelista Lucas, o médico amado. Então, essa parábola, Lucas traz um relato fantástico, maravilhoso, e só Lucas traz essa parábola. É o único evangelho em que nós encontramos a parábola do bom samaritano. Vamos então ler Lucas 10, de 25 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: O que está escrito na lei? E como você entende? A isto ele respondeu: Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame a seu próximo como a você mesmo, como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de ter tirado a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou bem perto do homem. Vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez os curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem no seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele.
No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 pareceu ter sido próximo daquele homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete lhe respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: faça você o mesmo. Veja que coisa extraordinária. Eu gosto muito dessa lição, porque o texto fala chamando atenção para os valores que nós temos, que é o valor da vida humana. E aqueles que deveriam dar exemplo, não dão. Veja que a primeira pessoa que Jesus cita passar foi um sacerdote, aquele que deveria ser o primeiro a exercer misericórdia. E ele viu aquele homem, como diz o outro, né? Ele é problema dele, não é meu. Triste. Segundo, vê um levita. O que é um levita? Também alguém ligado à adoração, ligado a alguém da igreja, do templo, que deveria usar de misericórdia. Não usou. Aí depois, né? Estou fazendo um resumo rápido para a gente entender a grandeza disso. Uma pessoa comum, um samaritano. O samaritano e judeu não se davam. Era uma rixa, embora todos fossem também de Israel. Mas judeu e samaritano era igual argentino com brasileiro, né? Uma rixa. Mas, ou seja, e aquele homem que for assaltado e ferido era um judeu. Mas o samaritano, então, faz um papel que todos nós temos que ter. A Bíblia fala, o leitor fala que ele se compadeceu. Essa palavra, sabe onde nós encontramos ela? Quando Jesus, na primeira multiplicação dos pães, ele olha as pessoas e o texto fala que Jesus descendo do barco, vendo a multidão, se compadeceu. Então, diante daquela rixa entre judeu e samaritano, aquele samaritano não tinha, dentro daquele contexto, daquela história, dentro daquela realidade, melhor dizendo, não teria que se compadecer daquele homem lá. Mas, isso só para a gente ter uma ideia, que muitas vezes nós não nos preocupamos ou não fazemos o que deveríamos fazer, como crentes, como cristãos. E essa lição, então, do bom samaritano, é fantástica, porque ela chama atenção para o valor de se relacionar com pessoas que estão ao nosso redor, especialmente aqueles que passam por dificuldades. Não importa se essa pessoa é alguém da nossa família, da nossa convivência, do nosso rol de amigos. Não importa se você nem sabe o nome da pessoa, de que família é, mas se tem necessidade, se tem dificuldade, eu como salvo, como cristão, como crente, o mínimo que eu posso fazer, eu devo fazer, tá? Então essa é a primeira ideia. Então o que a gente começa, a compreender dessa parábola? O meu próximo é uma pessoa sujeita a lutas. Quando aquele líder, intérprete da lei, ele quer testar Jesus, a pergunta daquele homem não foi com o propósito de crescer, de aprender, mas foi com o propósito de colocar Jesus em dificuldade, mas também de justificar e querer mostrar que ele era uma pessoa, entre aspas, boa. Não é? É o tipo de pergunta que a pessoa faz, que sabe o que deve fazer, mas não quer dizer que faz. Ele quer demonstrar o que ele, na verdade, não faz. Então, é uma pergunta capciosa. Então, muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Nós, como líderes da igreja, muitas vezes algumas pessoas fazem algumas perguntas,
não com o propósito de aprender, com o propósito nobre de conhecer um pouco mais, mas com o propósito de nos colocar em dificuldades. E na maioria das vezes, irmãos, amigos, são pessoas que não têm nem vida para querer cobrar alguma coisa. Mas não vem ao caso, vamos entender o contexto e saber como lidar com essa situação, tá? Não adianta achar que a responsabilidade é do outro. Há muitas pessoas que colocam tudo como responsabilidade do governo, das autoridades. O que nós aprendemos na palavra de Deus é que a primeira responsabilidade é do Filho dele, que sou eu e você. Nós somos salvos por Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Então, antes da responsabilidade do Estado, a responsabilidade é nossa. Meu próximo é uma pessoa. Olha só, Jesus fala, certo homem. O que significa certo homem? Não importa quem é. Não conheço. Ninguém ali eu conhecia. Nem um sacerdote, nem um levita, nem um samaritano. Mas era uma pessoa, era gente. O próximo é gente. Isso que nós temos que entender. Nem sempre essa pessoa vai ser alguém que eu gosto, alguém que eu conheço. Não importa, é isso que Jesus quer mostrar. Ele é uma pessoa. Jesus disse que, olha, a lei fala olho por olho, dente por dente. Ou significa, eu retribuo na mesma altura. Agora Jesus fala assim, mas eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo. Porque, gente, amar meus filhos, minha esposa, meus netos, meus irmãos, meus amigos, que dificuldade eu tenho nenhuma. É fácil, não tem o menor problema. Aliás, é bom, mas amar o inimigo é uma tarefa difícil. O meu próximo é uma pessoa inserida no tempo e no espaço. Esse meu próximo não é alguém assim que eu não conheça, alguém que eu nunca, alguém que não está dentro da realidade. Irmãos, veja bem, o texto fala, descia de Jerusalém para Jericó. Então Jesus situa aqui com muita propriedade essa questão, ou seja, ele está inserido no tempo e no espaço. Quero dar uma dica para você que eu aprendi com um amigo meu e eu tenho procurado colocar em prática. Nós encontramos muito pedintes na rua, não é? Nos sinais. E particularmente eu digo para você, não dou dinheiro. Eu acho que na maioria das vezes, como a gente trabalha com isso, sabe que essas pessoas, na maioria das vezes, não vão fazer o bom uso do dinheiro. Sabe? Na maioria das vezes, tá? Então, o que eu aprendi com esse amigo? Ele sempre, quando vai no mercado fazer a sua compra da sua casa, ele compra algumas coisas de alimento, de lanche. Uma quantidade razoável e deixa no carro. Alguém pede dinheiro, ele oferece uma bolacha, um pacote de lanche. E eu aprendi isso. Isso é muito interessante, melhor do que você dar dinheiro. Se eu estou na rua, alguém me pede dinheiro, me dá 10 centavos, dá R$1. Eu estou perto de uma lanchonete, um restaurante, já fiz isso várias vezes. Você está com fome? Vou no restaurante, vou na lanchonete e compro uma comida. Talvez se eu desse R$1 seria muito mais barato para mim, não importa, não estou preocupado com isso. Mas é eu atender alguém que está naquele momento, no tempo e no espaço. O mestre, olha só o que o mestre da lei fala. O mestre da lei falava da vida eterna como algo a ser herdado no futuro. Mas Jesus chama a atenção para a realidade do próximo humano, do poder de encontrar durante o dia de semana, de poder encontrar e poder levar uma palavra de alento. Ou seja, eu tenho que preocupar com hoje agora para que eu possa alcançar algo amanhã. Então eu tenho que preocupar com o próximo porque precisa de mim agora, nesse momento. E é nesse momento que eu tenho que atendê-lo. Eu vou dar aqui um breve intervalo, que o nosso tempo está se esvaindo. Vou tomar água para umedecer a garganta e voltamos em seguida.